Boa noite para todo mundo. Hoje uma live bem bacana, vai ser uma live muito legal sobre um assunto que eu não costumo falar, mas eu quis fazer essa live com o Alessandro porque a gente precisa falar sobre um fator masculino. A gente precisa falar sobre masculinidade, a gente precisa falar sobre o porquê que nós temos tantos problemas em relação a isso, em relação à fertilidade, em relação à masculinidade, em relação também a uma das causas do autismo, porque muitas vezes a gente acha que o fator é só da mãe. E existe sim uma influência, enfim, do pai também e de todas as características que isso também traz a uma criança. Ter um pai masculino, ter uma pessoa de um aspecto mais masculino em casa é muito importante na criação dos filhos. Então eu quis fazer essa live para a gente tentar melhorar essa condição que muitas vezes está esquecida, que é a masculinidade na atualidade. As pessoas estão os homens estão cada vez mais femininos. E eu não estou dizendo isso em relação à sexualidade, eu estou dizendo isso em relação à postura do homem frente ao mundo, frente às situações, frente à família, frente aos filhos e frente à sociedade. Então isso pode ter relação com os hormônios, isso pode ter relação com a questão psicológica, isso pode ter relação com a dieta, a gente vai falar exatamente sobre isso. Se a dieta influencia na masculinidade do homem, se só os hormônios que influenciam na masculinidade do homem, se os contaminantes do ambiente podem influenciar na masculinidade do homem. E isso sim pode ser importante para a prole, para a família e para a sociedade. Então a gente vai falar, eu e o Alessandro, a respeito disso, a respeito dessa questão da masculinidade e por que os homens estão ficando cada vez menos masculinos e talvez um pouco mais femininos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito, né, de masculinidade, que a gente tem algumas questões relacionadas. Boa noite, Rubens. Eu vi que alguém já deu boa noite aqui. Arlete, enfim, várias pessoas já entraram. Então eu vou dar boa noite para todo mundo. E a gente vai falar um pouquinho então sobre isso, sobre essa questão da diferença entre os 3 tipos de masculinidade. Então a gente tem uma masculinidade que é uma masculinidade biológica, que é o homem que nasce homem, uma masculinidade psicológica e uma masculinidade mental. Então assim, eu vou começar a falar e vou esperar depois o Alessandro entrar, mas assim, a masculinidade biológica, por exemplo, ela se refere às características físicas do homem, né, e dos hormonais, porque nós somos homens e mulheres por causa da nossa definição genética e hormonal. Então, quando a gente fala que ela é determinada geneticamente e tem um impacto direto na saúde, também tem um impacto direto no comportamento masculino. Então, assim, a gente sabe que a testosterona e os hormônios masculinos são super importantes e são responsáveis pelo crescimento. Isso você pode trazer para a vida dos seus filhos também, porque isso é super importante para a vida das crianças. Então, ele é responsável pelo crescimento do músculo, pela força, pela voz mais grave, pelos pelos. A distribuição dos pelos está muito relacionada com a questão da masculinidade. Então, o homem ele tem uma distribuição de pelos diferente da mulher e principalmente pela libido. Então, os homens, a testosterona ela não é um hormônio que provoca, mas ela é um hormônio que, para os homens, ela é fundamental para a questão do desejo sexual, que muitas vezes as mulheres não têm. A mulher, o estrogênio, ele é muito importante, muito mais do que os outros hormônios, mas a testosterona ajuda sim. Então, isso é o que determina e o que diferencia. Os homens são mais altos que as mulheres, né? Então, eles têm uma estatura maior, vamos dizer assim, em altura, os homens são mais altos. E eles também tendem a ter mais massa muscular. A densidade óssea do homem é completamente diferente da densidade óssea da mulher. E o metabolismo do homem ele é mais acelerado que o da mulher. Também em função da questão hormonal, mas o metabolismo do homem ele é mais acelerado. Então a gente sabe que a mulher tem mais facilidade em ganhar peso
do que o homem em função de todas essas características. Além disso, só para a gente terminar, que eu já vou chamar o Alessandro, a gente tem dessas características da masculinidade biológica, a gente tem um comportamento mais instintivo do homem. Porque o homem, ele é responsável por isso, ele é responsável, ele tem que ser responsável por isso. Pela família, pela prole e pela sociedade. Então essa questão do instinto, né? Ele tem mais tendência a isso, ele tem mais tendência a ser competitivo, ele tem tendência a ter mais risco, a tomar mais à frente da situação, e isso traz esse sentimento de proteção que muitas vezes os homens têm, não só com a família, com a prole, mas também com a sociedade. Então, quando a gente tem vamos dizer assim, um descompasso, um desbalanço, né? Essa pergunta da Gisele é ótima. Quando a gente tem esse desbalanço entre testosterona e estrogênio, essas características, então, específicas que a gente está falando agora dessa masculinidade biológica, ficam um pouco perdidas. Então, eu vou chamar o doutor Alessandro, que é médico, eu tenho uma honra de chamar ele. Eu gosto de fazer live com todo mundo, mas eu tenho um carinho especial para fazer com os médicos, porque a gente vai trazer uma visão um pouquinho diferente sobre masculinidade, o que está acontecendo nessa sociedade. Por que a gente tem tanta dificuldade em ter homens masculinos? E será que é só hormônio? O Alessandro fala muito no perfil dele sobre hormônio. Será que é só hormônio que está faltando mesmo? Será que a gente tem influência de algumas outras coisas? E a importância da masculinidade na família, nas crianças que estão vindo, nessa nova geração. E a gente precisa de homens masculinos na sociedade. A gente vai falar exatamente sobre isso. Então eu vou chamar... Não sei se eu consegui. Vou tentar de novo. Deu. Opa! Maravilhoso. Bora, Deu tudo certo. Que bom. Amém, nós todos. Graças a Deus. Que bom, Alessandro. Eu queria primeiro te agradecer essa tua gentileza, né? Esse meu convite, na verdade, essa tua gentileza de atender esse convite para a gente falar de um assunto que eu nunca vi algo assim, das pessoas falarem especificamente, 2 médicos falando sobre masculinidade, né? Porque hoje a gente tem todo esse conflito, será que dá para falar? Será que não dá para falar? Eu comecei a falar mais coisas que eu não falava antes, depois que tudo mudou aqui nos Estados Unidos, porque eu realmente tinha medo de ser banida das redes sociais, mas agora a gente pode falar sobre isso. Os homens estão cada vez menos masculinos, estão cada vez mais femininos. E aí a questão é essa, eu estava falando exatamente sobre isso. Será que é só o hormônio que está influenciando nessas questões? Será que é só o hormônio que realmente importa no homem? Ou a gente tem que trabalhar outras coisas relacionadas à masculinidade? Então, toda a psicologia que tem atrás da masculinidade, a mentalidade que tem atrás da masculinidade, e não só a biologia que todo mundo fica pensando, né? É isso, Alessandro? Toda vez que um médico não sabe exatamente a causa de algo, a gente diz que é multifatorial. O que causa diabetes, doutora Gabriela? Então, é multifatorial, né? O que causa hipertensão? Então, é pneumonia, você sabe exatamente o que causa, né? Hemófilo, pneumococo, meningite, meningococo, hemófilo também. Então, quando a gente fala de masculinidade, infelizmente a gente cai nesse chavão de multifatorial. Tem aí obesidade, sedentarismo, uma agenda cultural que é pesadíssima e ela tem pelo menos uns 60 anos que ela está marretando. Em termos, começar pela biologia. A gente pode dizer que mais ou menos, é lógico que a via metabólica de produção da testa é um pouco mais complexa do que isso, certo? Então eu vou dar uma ilustração aqui para quem está acompanhando a gente que não é da área conseguir entender. Quando a molécula de colesterol entra na célula, ela mais ou menos tem que escolher 2 caminhos, figurativamente para a pessoa poder entender. Ou ela vai lá entrar na via da pregnenolona e fatalmente ela vai virar testosterona, estradiol, DHT e por aí vai. Ou ela entra na via da produção do cortisol. Cortisol e testosterona compartilham a mesma base molecular do colesterol. Daí você já começa a se perguntar por que na década de 70 um LDL de 190 era ok e um colesterol total de 300 era ok e agora a gente tem toda essa guerra contra o colesterol. Não quero parecer
conspiracionista, não, mas será que já não havia uma agenda anti-masculinidade? Porque, fatalmente, se você tem menos colesterol no corpo, tem menos chassi para produzir ou cortisol ou testosterona. Eventualmente, um dos dois vai ser produzido. Então, vamos rasgar o verbo aqui, né? Numa situação, o cortisol é o hormônio do estresse, da resposta de luta, fuga ou paralisação. Eventualmente, o cortisol sobe, ele vai pegar toda aquela via da adrenalina, norepinefrina, toda aquela sequência de hormônios do estresse. Nosso corpo não sabe que a gente está nessa civilização do século XXI. O nosso corpo ele foi marretado na bigorna da natureza lá no distante paleolítico, algumas dezenas de milhares de anos atrás. Então, quando ele entra numa situação de estresse, trânsito, política, economia, emprego, relacionamento, redes sociais, ele dispara a resposta do cortisol. Ele não entende que aquilo não representa uma ameaça para a minha vida. Uma fechada no trânsito, a fila da padaria que está demorando, isso não representa uma ameaça. Porém, o corpo não entende isso. Esse mundo aqui, esse ecossistema que nós criamos não foi feito para essa máquina biológica. Ele dispara a reação do cortisol. Porque basicamente o corpo pensa o seguinte: o que adianta eu produzir testosterona? Um homem morto não trepa. Vamos produzir cortisol, pelo menos ele salva a vida dele. E deixa para ele copular num momento qualquer aí mais para frente. Grosso modo, é isso. Se você expõe o homem, primeiro fator, de maneira consistente, persistente a altos níveis de estresse, pressão da família, performar no mercado de trabalho, o relacionamento, mulheres empoderadas e toda essa... Tem dia do LGBT, tem dia da inclusão disso, dia de inclusão daquilo, dia do índio, dia não sei o que lá, e o dia do homem o pessoal satiriza pra cacete. Então, o cara vai produzir cortisol, né? E quanto mais cortisol, ele já não tem muito colesterol. E quanto mais cortisol ele produz, menos testo. A consequência desse excesso de estresse, sono de má qualidade, não restaurador, alimentação ruim, síndromes inflamatórias, a consequência é evidente. O cara vai ter menos testo. E essa é a consequência que a gente vê. Os homens adultos da geração de hoje têm, em média, 25 a 50% menos testosterona que os homens da geração passada. Associa isso aí, toda essa agenda que dentro do imperativo feminino, a masculinidade, quando é útil ao imperativo, ela é muito bem-vinda. Então o homem tem que ser cavalheiro, segurar a porta, pagar a conta do restaurante, puxar a cadeira, entregar o casaco. Quando o imperativo feminino usufrui de alguma benesse daquela energia masculina, essa energia masculina é muito bem-vinda. Mas vem cá, é para poder ficar enfiando esse pepino no meu rabo, tirando do meu rabo, enfiando no meu rabo, tirando do meu rabo, porque na hora que não for mais necessário, na hora que eu tenho que respeitar que você é uma mulher empoderada, independente, aí eu enfio essa energia masculina no meu rabo de novo. Mas na hora que você precisar para poder matar uma barata, te proteger de um assalto, uma discussão qualquer, tem alguém que está sediando na rua, aí agora é a hora de eu tirar a energia masculina do meu rabo, afinal de contas, é para andar por aí com a energia masculina fora do meu rabo ou para andar por aí com a energia masculina enfiada no meu rabo? O que está acontecendo? Os homens simplesmente estão se retirando porque está confuso demais. E mulher também é muito simples, tá? Criou-se o mito de que a mulher é complicada, não é? Seres humanos são muito simples, dá uma olhada lá na pirâmide de Maslow que você vai entender. E se você acha que mulheres são seres complicados, complexos, misteriosos, eu lamento muito, existe toda uma indústria bilionária de marketing que sabe exatamente como as mulheres pensam e o que elas querem comprar. Então, se a mulher for tão misteriosa assim, eu lamento, uma bolsa Chanel não custava 75 mil reais. A moda, a indústria fashionista, a indústria de cosmético, a indústria de tintura para o cabelo, de moda íntima, sabe exatamente o que a mulher quer. Mas a mulher não é um bicho misterioso? Não, é absolutamente simples. E homens são absolutamente simples também. Como diria a tia Polly, do seriado Peaky Blinders, você quer deixar um homem satisfeito? Enche a barriga dele e esvazia o saco. É simples desse jeito. É simples. Mas aí, Alessandro, eu vou te interromper para te perguntar uma coisa. Tu tá falando de duas coisas diferentes. E eu acho que isso também que as pessoas têm que entender um pouquinho, né? A gente está falando de uma questão hormonal, que a gente tem não só uma questão de diminuir o colesterol, da gente ter o estresse associado, enfim. E a gente tem muitos fatores ambientais que contribuem para isso também. A gente sabe hoje da toxicidade do nosso ambiente, de tudo que está acontecendo, da gente ter disruptores que realmente estão prejudicando a alimentação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fitalatos, dioxina, sim. Então, tudo isso que
envolve essa questão hormonal, mas a gente também está falando dessa questão do empoderamento da mulher e do antifeminino, da mulher não feminina, né? Porque uma mulher, na verdade, que não é feminina, ela se torna um pouco mais masculina. É E o que aí, eu venho. eu vou só concluir. E aí, essa questão de força interna, de superação, de instinto, de eu vou fazer, eu sou o provedor, às vezes, por uma mulher que não é feminina, acaba diminuindo a masculinidade daquele homem que até está tentando ali, está naquele processo e tal. O que eu queria te perguntar é o seguinte: na tua visão, essas duas coisas são iguais nos dias de hoje? A gente tem esses dois processos, como tu bem mesmo disseste, né? A gente tem processos relacionados com isso, com essa questão psicológica, mental muito grande, muito grave, mas a gente tem uma questão hormonal. Existe nessa balança um peso maior, uma medida maior? Ou porque tem homens, por exemplo, que vão no teu consultório e que tem uma testosterona boa, uma testosterona de 800, uma testosterona de 700, mas tem dificuldades em outros campos, talvez por uma mulher extremamente masculina do lado e que faça com que esse homem não consiga desenvolver o papel dele de homem dentro da família, da sociedade. Não é culpa da mulher. Não? Não é culpa da mulher. Se a gente fosse colocar um peso, biologia seria o componente biogênico ou comportamento, o componente psicogênico. Perfeito. Certamente o componente psicogênico tem uma importância 200 milhões de vezes maior que o componente biogênico. Porque o componente psicogênico, ele antecede essa agenda cultural, antecede a queda da testo. Então a gente teve lá na década de 60, 70, 80, seriado Malu Mulher, lá da Regina Duarte. O pessoal não lembra, mas quem não lembra disso foi criado por mulheres que lembram disso. Então a gente já tem, assim, mais ou menos, grosso modo, duas indo para a terceira geração de homens que não receberam o que eu chamo de mochila da masculinidade. Muito bem. O seu avô, não sei, o avô não sei se você tem irmão. Eu tenho. Tem. Qual a idade dele? Ele tem agora 48. Ok. O avô do seu irmão recebeu do bisavô dele uma mochila que continha diversos cadernos e cartilhas sobre como um homem deve se comportar. Quando seu avô recebeu essa mochila, ele passou para o pai do seu irmão, seu pai. Só que nessa transmissão, alguns cadernos foram retirados porque eles já não se adequavam ao mundo moderno. Agora a gente tem rádio, jornal, televisão, automóveis, elevadores, escada rolante, transmissão via satélite. O mundo mudou, pai, disse o seu pai para o seu avô. E nisso aí, o seu pai tirou da mochila alguns cadernos comportamentais. Quando o seu pai foi passar essa mochila incompleta para o seu irmão, adivinha o que o seu irmão fez nos últimos 30, 40 anos? Tirou mais cadernos. Seu irmão tem filhos? Não, ele não Se quis. eventualmente ele tiver filho... já saiu antes, Alessandro. Mas se eventualmente, vamos dizer que ele teve um filho aos 30 anos de idade, o menino agora tem 18. Então, o livro que esse menino recebeu, a mochila que ele recebeu, se eu apresentasse essa mochila para o pai do seu avô, para o seu bisavô, ele não reconheceria o que está nela. Esse gap de transmissão, e isso aí é muito legal, porque tem um livro do Sam Gaylord Simpson, chamado A Descolonização de Sam Magruder. É muito bacana como que ele mostra a disrupção da transmissão do conhecimento. Como que é fácil você perder conhecimentos relevantes de uma geração para outra. E aí você entra numa espiral decrescente, onde as pessoas não sabem mais onde procurar aquela informação. Elas não têm ideia da relevância daquela informação. Nem que eu apresente agora para essa geração algumas informações, o cara, não é que ele não consegue entender a informação, ele sequer consegue entender a importância da informação. Ele recusa processar. Então a gente já está na segunda para a terceira geração de homens que vêm recebendo mochilas com valores e princípios masculinos absolutamente incompletos e deturpados. E no momento em que eu apresento essa mochila de volta para esse pessoal, você não tem ideia da quantidade de gente que eu bloqueio. Bloquear a mulher, eu até entendo. Porque essa agenda feminista, ela vem sendo pulverizada em cima do nosso planeta. Já tem
vamos botar em cima do Ocidente ou em cima do Brasil especificamente, para falar do nosso quintal aqui, e dos Estados Unidos também. Essa agenda feminista vem sendo pulverizada, esse pauzinho fino, tem 60 anos. A não ser que você tenha feito a dolorosa, não menospreze quando eu falo dolorosa, a não ser que você tenha feito a dolorosa, sofrida jornada para se limpar desse pó, você é feminista até prova em contrário. E o pior, você é uma portadora, entre aspas, sadia da agenda feminista. Eu sempre brinco com os meninos que tome muito, muito cuidado com uma mulher que fala que não é feminista. Porque se ela não fez a jornada, ela é e não sabe. E nada é mais perigoso do que um portador assintomático de um vírus letal. Na verdade, eu acho que essa mochila, ela serviu para os dois. Mas no momento que você desconfigura o homem, aí está. Essa é a importância da masculinidade. Ela é o pilar central. Ela é o pilar central. Mulheres criadas sem a figura do pai vão ser revoltadas contra os homens. E, fatalmente, elas vão acabar se sentindo empoderadas ou abandonadas dentro do casamento e, por um motivo ou outro, elas vão tentar criar os filhos por si só. E, por um motivo ou outro, seja porque o pai não recebeu aquela mochila e ele não sabe o papel dele na família, ou porque ela acha que eu consigo me virar sozinha. Engraçado, mulheres que falam eu consigo me virar sozinha. Eu nunca ouvi uma mulher falar isso no tribunal pedindo pensão alimentícia. Não, juiz, não precisa não, eu consigo me virar sozinha. Engraçado, né? Na hora da pensão, ninguém fala isso. Mas, enfim, essas mulheres vão criar meninos. Só que uma mulher consegue criar um menino e transformá-lo num homem, tanto quanto uma mulher consegue ensinar um golfinho a andar de bicicleta. Só o aço forja o aço. Todas as civilizações, se você olhar para o passado distante, 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 4000 anos, existia um negócio, hoje em dia você ainda encontra em algumas tribos que existem no Paleolítico ainda, lá na África, aqui no interior do Brasil, ou mesmo em algumas religiões que trazem tradições bem ancestrais, existe um negócio chamado ritual de iniciação, que a partir daquele momento o menino sabe que agora todo mundo espera que ele se comporte como um homem. Quem é que faz o ritual de iniciação? Quem sempre fez esse ritual? Mulheres? Não. Homens. As mulheres acham que vão conseguir transformar o menino num homem. Eu lamento muito se alguém aqui comprou esse tipo de ilusão esquizofrênica. Sei lá, começa a tomar algum antipsicótico, uma carbamazepina de leve, porque você está delirando. Não consegue. Não consegue. E o negócio é tão absurdo que às vezes eu faço postagens falando sobre a energia masculina. E as mulheres estão tão desconectadas, é tão desconhecido isso para elas, e elas estão tão pulverizadas por essa agenda feminista, por esses imperativos femininos, que elas vêm e comentam no meu post: eu acho então que eu devo ter nascido homem. Eu sou mais homem do que muito homem por aí. Gente, então eu acho que eu sou um homem. Você já pensou um cara ir num post seu falando de ginecologia, infecção do canal vaginal, ou de cisto ovariano, ou de transtorno disfórico pré-menstrual, e o cara olhar aquele conjunto de sintomas e falar assim: nossa, doutor Gabriel, acho que eu sou uma mulher. Você não acha isso ridículo, não? Mas quando as mulheres falam isso, linda, guerreira, heroína, empoderada. Gente, estou vendo aqui os homens chorando. Cara, eu sou mais homem do que muito homem. Minha filha, isso é patético. É patético. Você tirar foto lá na academia, ou fazer um filmezinho, mostrar como é que você está com o braço definido, como é que seu quadríceps está saltado, isso é tão patético quanto um cara no salão fazendo base na mão e luzes no cabelo. É a falta da desconexão. Quando a gente perdeu esse pilar, todo o resto desmorona. Porque agora a gente vai ter o quê? Uma geração de homens que não sabem transformar meninos em homens. Esses meninos estão a cargo das mulheres. 80% de todo o ciclo de ensino fundamental e básico são mulheres. Sim. Então o pai sai de casa, o menino é criado pela mãe, pela tia, pela babá, que são mulheres, vai para a creche, mulheres, mais de 90%. Da creche ele passa para o sistema de ensino, que 80% são mulheres, e só quando esse moleque vai ter 16, 17 anos de idade, que aí finalmente ou ele vai trabalhar no açougue, ou vai trabalhar porque o sistema educacional foi formatado para a energia feminina, não foi formatado para o sistema de aprendizado masculino. Isso vem lá do útero. Nossos cérebros são ligados de maneiras diferentes. Seu cérebro é ligado numa maneira linguagem direcionada. E o meu cérebro é ligado numa maneira visoespacial direcionada. Justamente por causa da testo.
um bebezinho no útero da mãe, ele tem pico de testosterona de 800, 900. Um recém-nascido tem 800, 900 de testo. Pensa isso dentro do útero, o que fez com o cérebro dele? Ligou o cérebro dele de uma maneira completamente diferente. Só que o nosso sistema de ensino, ele não é visual, espacial direcionado. Ele é linguagem direcionado. Completamente criptonita para a energia masculina. Então esse menino, que foi criado pela mãe, pela tia, pela babá, pela creche feminina, pelos professores que são 80% femininos, num ambiente que tem princípios, valores, métodos e sistemas de operação completamente femininos, esse menino com 17 anos, acha que ele vai se tornar o quê? Um homem? E aí a gente vai para a segunda geração. Esse garoto vai se relacionar com a mulher, vai engravidá-la, vai dar linha, porque ele não sabe virar um homem, ele ainda é um menino. Essa mulher vai criar a segunda geração de homens que não vão conseguir se transformar em homens. Mais tarde, o que acontece? Você vai ter homens que são sensíveis, que acham que chorar não tem problema, porque Jesus chorou. Você é Jesus, irmão? Não, né? Homens que acham que mijar sentado tá ok, até a porra do cachorro na praça mija diferente da cadela. Não, mas é por higiene. Pô, vai quebrar, cair um dente da sua boca, você pegar um papel higiênico e limpar lá a sujeira que você fez? E as mulheres achando que isso está certo, porque elas não tiveram pai. Uma mulher que foi criada sem a figura paterna acha que vai conseguir transformar o filho dela num homem. Explica para mim o grau da loucura disso. Não, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a gente realmente tem que visualizar essa questão muito importante do papel do homem, mas eu vou discordar de ti em uma coisa, Alessandro. As mulheres sempre foram matriarcas, desde sempre. Criaram os filhos e os homens viviam viajando, os homens viviam em guerras, os homens viviam... E elas sempre se criaram entre si. Então era a irmã mais velha que criava os outros filhos, porque eram 10 crianças e Não, tinha uma não, ama. não, não. Antropologicamente você está equivocada. Antropologicamente a gente não está falando, mas eu estou dizendo das últimas gerações. Porque, por exemplo, assim, vou te dar um exemplo aqui. E o que aconteceu nas últimas gerações? Só um pouquinho. Eu só vou te dar um exemplo de uma pessoa que falou aqui no chat. Então ele colocou assim, o Hernani falou assim, eu nasci em 1964 e a minha geração está indo embora. Eu tenho 60 anos. Provavelmente o Hernani, eu não sei, não conheço ele, não sei nem quem é. Mas provavelmente o Hernani, ele deve ter no mínimo uns 5, 6 irmãos. Ou a avó, a mãe do Hernani, deve ter no mínimo uns 7, 8, 9 irmãos. Que era o que a gente tinha antigamente. As pessoas tinham famílias muito grandes, de homens que realmente constituíam família e as pessoas têm um monte de primos, um monte de tios, enfim, era uma outra estrutura, vamos dizer assim, familiar. Mas o que a gente tinha? A gente tinha um homem provedor que saía para trabalhar. Isso no início do século era assim. E a mulher ficava em casa com aquele monte de filho, às vezes com uma ama, às vezes sem ama, enfim, a minha família tinha ama, não sei se a tua família tinha ama, mas às vezes com ama, às vezes sem ama, mas tinha uma ama. E iam para a escola quando dava, a escola que tinha que era perto, porque tudo era muito, enfim, difícil, as coisas não eram tão fáceis quanto hoje. Mas eu acho que essa figura feminina da cuidadora e a figura masculina do provedor sempre existiu. A maioria dos meninos, eles eram criados pelas mães até alguma idade e depois eles iam para algum lugar, eles iam tomar posse, vamos dizer assim, da masculinidade deles. E hoje a gente não vê isso. Não só pela falta do pai, eu concordo contigo, eu acho que os homens. Tem uma pessoa que falou aqui no chat, que eu fiquei também sensível ao que ela falou, mas ela disse assim, uma coisa muito triste. Ela falou assim, ó. Deixa eu só ler aqui, porque, ó. A Juscelia, ela disse assim, doutor, muitos pais estão abandonando a sua família quando descobrem, por exemplo, que tem um filho com autismo. Aí as crianças também se desenvolvem e ficam sem a presença materna. Então, acho que são coisas distintas, talvez, Alessandro, ou não. Vamos lá. Não. Esse debate aí que eu queria te perguntar. Por que a incidência de autismo em meninos é 4 a 6 vezes maior do que a incidência de diagnóstico de autismo em meninas? Porque os critérios diagnósticos para autismo, por acaso, você já teve a curiosidade de pegar o guideline da Sociedade Norte-Americana de Pediatria para poder dar uma olhada no diagnóstico, nos critérios clínicos para diagnóstico de autismo e transtorno do espectro autista? Sim, porque eu estou só estudando isso. Ok. O menino entra no consultório e ele não para. Sim, porque a energia masculina que foi embutida nele pelo cromossomo XY e o modo como o cérebro dele foi ligado é de orientação e adquisição de informações utilizando ferramentas
visoespaciais. Ele não pergunta o que é uma tomada, ele enfia o dedo nela. Ele é visoespacial, é por experimentação. Foi assim que seres humanos, homens, cruzaram os oceanos para poder colonizar a América, por exemplo. É visoespacial. Então você usa um critério feminino. Doutor, ele não se comunica direito. Meninos desenvolvem vocabulário mais lentamente que meninas. Isso é Guyton, Tratado de Fisiologia Médica. Isso é Nelson, Tratado de Pediatria. Se você quiser ir um pouco mais além, vai dar uma lida lá no Goodman e Gilman, Tratado de Farmaco, vai dar uma olhada no Selmo Sereno Porto, Semiologia Médica. Em nome de Deus, estuda os livros do primeiro e segundo ano. Mas ele não mantém contato visual, doutora. Sim, homens só olham no olho de outra pessoa se eu vou comer essa pessoa sexualmente falando ou se eu vou sair na porrada com ela. Nenhuma outra situação eu olho no olho de outra pessoa, porque é assim que homens funcionam. Então, a energia feminina é por contato visual, é por toque, por conexões emocionais, pela sensibilidade de você fazer uma investigação das suas emoções, você conseguir expressar aquilo por meio de palavras adequadas. Homens não funcionam assim. Você quer pegar um cara com uma mulher com depressão, ansiedade, terminou um relacionamento? Você sai com ela, vai para um café, vocês batem um longo papo lá, ficam 4 horas com uma xícara em cima da mesa, e chora, e conversa, e toca uma na mão da outra, tá? Sabe como é que um homem se conecta com o outro? A gente sai para pescar. E a gente vai e volta em silêncio. No máximo a gente comenta alguma coisa do jogo de ontem, do peixe. Não, mas vocês têm comentado os sentimentos de vocês. Você está querendo julgar o padrão cerebral masculino segundo imperativos femininos. Não funciona. Pois então, eu acho que assim, essa questão do autismo, eu vou te dizer duas coisas, tá? Nós tornamos patológicos comportamentos absolutamente normais dos meninos. Não, assim, ó, eu concordo contigo em duas coisas. A primeira, a gente está fazendo diagnóstico em crianças que não são autistas. Transtorno de espectro autista, o que é isso? É transtorno de espectro gravídico? Pois então, o autismo ele é caracterizado por um transtorno do neurodesenvolvimento do cérebro. Então, nós temos crianças que têm alterações visíveis em neuroressonâncias funcionais, em células específicas, que a gente já sabe quais são, que são micróglias e astrócitos. Eu não estou negando a existência de. Eu estou questionando o excesso de diagnóstico. Exato. E eu concordo, assim, ó, eu concordo plenamente contigo. As crianças têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, elas são caracterizadas como autistas. Essas crianças têm dificuldade em socialização por N fatores, inclusive pela família. Para mim também não existe. Mas aí a gente vai entrar numa seara horrorosa aqui. Mas assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte: a gente precisa deixar bem claro que autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento cerebral. Sim, assim como existe epilepsia, assim como existe psicopatia, assim como existe depressão maior. Agora, você vem no meu consultório com cabelo feito, maquiado, com a blusa, com acessório e fala que você está com depressão? Sim. Depressão, você está no quarto há 3 dias sem tomar banho, os dentes tudo amarelo. Você só come pizza, porque é a única comida que passa embaixo da porta. Ou então vem uma mãe dizendo, Alessandro, que a criança não consegue, não quer brincar com os outros meninos e que aí foi caracterizada com autismo. Ou que essa criança não quer comer, e aí essa criança foi caracterizada por autismo. Ou essa criança não consegue ter um mínimo de vontade de fazer as coisas. Antigamente a gente dizia que a criança não tinha vontade, por quê? Porque ela tinha super foco em algumas coisas, terminava a tarefa antes, e aí dizia que ela tinha TDAH. Mas não, a criança está entediada, porque tem 40 crianças que não conseguem terminar a tarefa, ela já terminou a tarefa, e o que ela vai fazer? Ela vai gastar a energia dela, porque ela já terminou a tarefa e ela não vai ficar parada sentada, porque criança não foi criada para ficar sentada. O sistema, uma menina foi para ficar sentada enquanto penteia o cabelo dela, enquanto faz uma Maria Chiquinha. Mas não na escola. Meninos não. É só você ver no recreio. Exatamente. É só você ver no recreio. Quem é que brinca de bola, pique, corre, sobe em árvore, cai e quebra o braço? Quantas vezes, quando você era criança na sua escola, foi chamado o pai ou a mãe, ou a ambulância, ou a diretora da escola saiu correndo para levar uma menina para o pronto-socorro porque ela caiu e quebrou o braço? Quantas vezes isso aconteceu com o menino? Bateu a testa no chão, deu um corte no supercílio, saiu na porrada com um coleguinha. Então, vamos dizer assim, essa tendência desses diagnósticos é de manter essas crianças quietas. As pessoas não estão mais acostumadas com crianças sendo crianças. A castração do menino desde a infância. Ele vai ser castrado no comportamento masculino. Ah, vocês são amiguinhos. Não, eu não sou amigo dele, não.
Não sou eu. Se ele se comportou mal comigo, não é meu amigo, não. Por que eu tenho que ser amigo dele? Porque a gente tá junto no mesmo ambiente? Exatamente. Não, então se eu for carcereiro, eu tô na prisão, eu sou amigo dos caras que estão lá. Não, é. Então, isso é uma questão muito importante, assim, as pessoas não têm essa ideia de que realmente a gente tem questões de diagnóstico muito mal feitas e as pessoas não têm uma ideia de que essas crianças muitas vezes precisam ser crianças e que muitas vezes não é a tolerabilidade quanto a isso, essa castração existe. Mas eu queria... 99... fale, perdão, desculpe. Não, pode falar. Fala. 99% dos psicólogos não sabem merda nenhuma de masculinidade. 99% dos fisioterapeutas, dos personal trainers, dos enfermeiros, dos terapeutas não sabem merda nenhuma de masculinidade. 99,9% dos médicos, independente de qual área que eles são, sabem porra nenhuma sobre testosterona. Nada. Sabe nada. Pode ter o R que é que você quiser, irmão. Não sabe. Não sabe. Eu já peguei hoje mesmo, você tem ideia, hoje eu atendi um paciente de 48 anos de idade, que tem um hipogonadismo primário desde a infância, desde os 13, 14 anos de idade, no começo da adolescência, que foi com 138, 142 de testo, procurou um uroandrologista, porque ele estava querendo engravidar a esposa dele. E o cara iniciou, como o médico viu que ele estava com a testo muito baixo, o colega iniciou uma terapia de testosterona para ele. Em nome de Deus, o uso de testo exógena vai inibir a secreção de LH e FSH da hipófise. Você vai desligar o eixo. Sem FSH, a célula de Sertoli não produz espermatozoide. Como é que você vai tratar deficiência de testo e infertilidade em um homem? A chance que vai resolver as duas coisas dando testo exógena. O seu conhecimento de farmacologia, você não sabe nem qual é a capa do Good McGillman. Você não sabe que cor que é a capa. E o cara é especialista. Pois então, era isso que eu queria conversar. Era exatamente isso que eu queria falar. A gente falou um pouquinho, Alessandro, sobre a questão de que eu adorei essa tua analogia. A mochila tá vazia, né? De livros, vamos dizer assim, relacionados então a esses bundles relacionados à masculinidade. E eu vejo que tu és uma pessoa que, exercendo a masculinidade, por exemplo, a gente tem que conversar o que a gente pode melhorar essa questão da masculinidade nos homens. E tu és uma pessoa que, por exemplo, praticas muito atividade física. Atividade física contribui para aumentar o peso dessa mochila que esse homem pode vir a carregar. Atividade física é uma lenda em relação à masculinidade, porque a gente vê os marombeiros, o Arnold Schwarzenegger, enfim, a gente vê o pessoal marombeiro exercendo um grau de masculinidade, né, na maioria das vezes. E isso tem relação ou não com masculinidade? A prática de atividade física e anaeróbico, né? Porque eu acho que falar também do aeróbico é muito importante. Então vamos lá. Vamos voltar para a biologia, que foi o começo da conversa. Fazer atividade física aumenta a testo? Aumenta. Fazer atividade física aumenta diretamente os níveis de testo de repouso em um homem? Não aumenta. Eu lamento muito a quantidade de mito que existe em relação à testosterona. Se os mitos sobre a testosterona ocupassem lugar nesse planeta, a população humana daqui tinha que se mudar para Vênus, porque não ia ter espaço para gente aqui. Quando o cara faz atividade física de alta intensidade, um HIIT, ou ele faz uma atividade física com carga de peso submáxima, ele vai ter um aumento da testo numa janela que dura 1 hora pós-término da atividade física. Só que esse aumento da testo ele é transitório, ele não tem impacto no ganho de massa muscular, ele não tem impacto na lipólise, não tem impacto na miogênese, não tem impacto comportamental, não tem impacto na correção de disfunções sexuais, nada. É simplesmente um aumento transitório. É como se você vai para academia e você faz 10 minutos de spinning, você sua? Suo. Ok, e aí isso me torna mais macho? Minha testo sobe. Não, você só sua. Suor não tem a ver com masculinidade. Essa testo da atividade física, ela não é suficiente para promover alterações musculares, de composição corporal, alterações comportamentais, de padrão de sono, nada, nada. É uma alteração meramente transitória. Quando a gente fala da atividade física associada a uma dieta intencional e que isso vai reduzir no médio e longo prazo o percentual de gordura corporal, ok. Mas aí a gente já está falando de uma escadinha de eventos. Sabe? Não é a
a atividade física aumentou a testo. Não, a atividade física, combinada a dieta, uma boa hidratação, um déficit calórico para você reduzir seu percentual de gordura para baixo de 24%, idealmente abaixo de 20%. E isso vai liberar, porque o PGC muito alto, o percentual de gordura muito alto, é como se fosse uma pata do elefante e a testosterona é o rabo de um camundongo. Quanto mais alto o PGC, mais forte essa pata está pisando no rabo do camundongo e ele não consegue correr. Então, quanto mais alto o PGC do cara, mais baixa tende a ser a testo dele. Na hora que ele vai fazer atividade física associada a uma dieta com foco na perda do peso, principalmente na redução do percentual de gordura corporal para menos de 24%, esse PGC abaixo de 24% vai liberar o eixo dele para produzir mais testo. Tanto é que 70% dos homens que têm um MC acima de 30, mais um PGC acima de 24%, 70% deles têm deficiência significativa de testo. E se você resolve o sobrepeso e resolve o percentual de gordura, eu tiro o cara de 37 de PGC e coloco ele em 18, a testo dele corrige em 70% dos casos. 70%. De 10 homens com MC acima de 30 e PGC acima de 24 que estão com deficiência de testo, se eu botar os caras com PGC de 20%, 19%, desses 10, 7 vão ficar com níveis de testo normais. Mas então, a atividade física sozinha, não. Lamento muito. Na verdade, essa questão relacionada, por exemplo, só vou te dar um exemplo, da melhora da resistência insulínica, da melhora dos marcadores, consequentemente, do IGF-1, do hormônio do crescimento, isso tudo também contribui para que esse homem comece a ter mais liberação e melhor aproveitamento da testo que ele já tem. Se isso estiver associado à melhora da composição corporal. Mas se Titio Alessandro melhora. Titio Alessandro não sabe tratar dor de dente hipopótamo. Titio Alessandro não sabe consertar a geladeira. Mas eu estou fazendo isso já tem 28 anos. Vai por mim. O que eu queria te perguntar é isso. Tem que fazer um pacto. Assim, vamos fazer uma comparação entre homem e mulher. Um homem começa a fazer musculação e uma mulher começa a fazer musculação no mesmo dia, mesma intensidade, tudo certinho. A composição corporal dos dois no final dos 30 dias é a mesma? Qual as o nível mudanças, vamos dizer assim, as mudanças. Vamos lá. Primeiro, qual é o nível de testo dele? Mesmo a mulher com a melhor testo do mundo, eu costumo dizer que assim, uma mulher com uma testo entre 30 e 50, delícia de conviver com uma mulher dessa. Racional, meiga, doce, dá para poder ter diálogos racionais. Ela vai ser meio uma caixa de ressonância interemocional, porque é assim que mulheres são. Paciência, é assim que o mundo foi feito. Se o cara não gosta disso, vai lá se relacionar com um travesti, ou então uma boneca de plástico. Ou então compra um cachorro, sei lá, compra um cacto na feira do seu bairro. Mas mulheres são caixas de ressonância hiperemocional. Ok com isso. São maravilhosas. Uma das características é justamente por isso. Sim. Só que quando a mulher está entre 30 e 50 de testo, dá para você poder conseguir dialogar com ela. Uma mulher com 50, 70 de testo, ela vai ficar um pouco mais folguenta, mas ela pode começar a ter alguns efeitos colaterais de androgenização e virilização. Excesso de pelo facial, mudança do padrão de voz. Uma mulher com uma testo acima de 70, ela certamente vai começar a sofrer sintomas de virilização, clitomegalia, alteração de comportamento e por aí vai. Então existe uma faixa. Eu não atendo mulher, só atendo homem. De vez em quando vem um paciente meu aqui e fala, doutor, legal, podia dar uma olhada no exame da minha esposa. Eu falo, cara, eu não atendo mulher. Não, só para dar uma olhada. Quando o cara mostra para mim o exame da esposa dele, eu vejo que ela tem menos de 15 de testo, eu já sei duas coisas. Esse cara já sabe o que ele vai colocar na mochila de madrugada quando ele vai fugindo de casa. E a segunda coisa, ele sabe até para qual parte do hotel ele está indo. Porque é impossível conviver com uma mulher com menos de 15 de testo. Nem ela se aguenta. É impossível. Entre 30 e 50. Então, uma mulher que está malhando, de repente ela faz uma reposiçãozinha, coloca lá uma testo sublingual, passa um cremezinho lá de testo a 5%, 10%. Se ela não quiser ter efeitos virilizantes nem de androgenização, ela vai estar trabalhando com uma testo de 70. A não ser que o cara tenha alguma síndrome genética, mas mesmo um homem com deficiência de testo, ele vai ter uma testo de quê? 350? É 7 vezes mais testo que ela. 5 vezes mais testo que ela. Ela tem entre 50 e 70. E o cara tem entre, 250 e 350. Para um homem, isso é nada. Mas quando a gente fala do efeito sobre o organismo, sim, por mais
porcaria que seja a recuperação da minha fibra muscular, ela vai ser maior, mais rápida que a sua. Meu tempo de recuperação pós-treino é maior. Essa minha testo, ela vai induzir uma maior produção de colágeno na pele. E a sua, que é 5 vezes menor que a minha, vai produzir 5 vezes menos. Sem contar a quantidade de receptores e por aí vai. Então, de modo geral, meu músculo é em torno de 25%, 30% mais forte que o seu. Meus ossos, meu aperto de mão é em torno de 400% mais forte que o seu. O aperto de mão vai me ajudar, o grip, né? O grip vai me ajudar a puxar os pesos na academia. Exato. De que maneira você vai conseguir puxar o mesmo peso que eu, se você tem que amarrar um monte de pano lá e quando você vai puxar o peso, seu cotovelo sai do lugar? Eu consigo no grip, eu consigo segurar aquilo, porque minha mão é 400% mais forte que a sua. Meu pulmão, ele é em torno de 15% a 20% mais capaz de troca gasosa que o seu. Perfeito. Eu levo 15% a 20% mais tempo que você para me cansar. Falando de homens e mulheres pareados por idade, condicionamento físico, peso, certo? Perfeito. Então, sim, o cara vai ter uma resposta melhor na academia. Justamente porque o nível de testo dele vai estar 5, 7 vezes maior do que o da mulher. Só que, idealmente, não era para o cara estar com 350 e 450. Idealmente, era para o cara estar com 600 para cima. 750, 850, sem contar que a gente não existe um limite superior do nível de testo em homens. Não existe. O que a gente tem foi o seguinte, os caras pegaram lá 100 mil homens, aleatoriamente, e coletaram amostras de sangue deles e foi levar para o laboratório. E dosaram, fizeram lá uma curva, uma parábola gaussiana. Vai colocando os pontinhos. O paciente tem 15 anos de idade, deu tanto de testo. Paciente de 48 anos de idade, deu tanto de teste. Paciente, e vai colocando os pontinhos, daqui a pouco você vai ter um intervalo, igual aquelas curvas de crescimento infantil, percentil 95, 90. Você vai ter uma área dos pontos que corresponde à média geral dos níveis de testo encontrados entre os homens. E aí os caras encontraram testos que, segundo os kits de laboratório, variam de 300 a 1000. Então eles assumiram que 300 a 1000 é o volume normal de testo. Então, se eu for no Sudão, 80 quilômetros para dentro do deserto, e pegar uma tribo lá e pesar todas as crianças, eu vou achar meninos de 8 anos de idade que pesam 15 quilos, meninos de 12 anos de idade que pesam, sei lá, 32 quilos. E aí eu posso colocar, então, fazer uma curva, uma parábola gaussiana, uma curvazinha de pontos estatísticos, de dizer que o peso normal de uma criança de um adolescente de 16 anos de idade, ele pode ir de 20 a 42 quilos. Porque foi isso que eu encontrei. Isso é um viés de amostragem. Porque em momento nenhum, os padrões de níveis de testo, eles foram alinhados ou foi feito algum tipo de paralelo com a ocorrência ou presença de sintomas. Baixa percepção de qualidade de vida, sono não restaurador, dificuldade de ganho de massa muscular, acúmulo localizado de gordura, disfunção erétil, ejaculação precoce, transtorno de ansiedade. Ninguém fez uma correlação entre em quais níveis de testo realmente o cara não tem sintoma. Eu falo para você da minha experiência de consultório de 28 anos, 600 para cima. Você pode encontrar homens... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, que isso é uma coisa interessante da gente discutir, porque muitas pessoas perguntam sobre a questão da testo livre e da testo total. Né? É uma babaquice da... Pois então, muita gente fala isso, né? Da relação, muitos médicos pedem uma testo livre, pedem uma testo total, pedem um SHBG, vem fatores de inflamação, vem questões relacionadas ao cortisol, que tu mesmo estavas dizendo, e a gente sabe que o corpo ele é uma orquestra que tem que tocar em harmonia, como tu bem mesmo disseste lá no início. Então, se a gente está mais estressado, se a gente está mais inflamado, o corpo ele não vai destinar os recursos dele para procriar. Ele não vai usar a testosterona do jeito que tem que usar, ele vai sim usar os recursos dele para sobreviver, porque o hormônio da sobrevivência é o cortisol. A gente tem que estar com o cortisol bem, é o último hormônio que a gente vai finalizar. Ninguém vai ficar com testosterona para o resto da vida, mas o cortisol vai ter que estar ali para o resto da vida, porque a gente precisa do cortisol. Então, pensando nessas coisas... Síndrome de Addison é incompatível com a vida, deficiência de testo não. Mas era esse ponto que eu queria chegar. Porque muitas pessoas falam, pois é, minha testosterona tá... Mas isso vai se elevando. O cortisol não. O cortisol não vai se levando. Não tem como se levar. Ou a gente tem e tá usando porque tá precisando, ou a gente não tem e não tá aqui. Mas tem essa modinha da síndrome de insuficiência adrenal, que é outra modinha que eu não aguento mais. Vamos parar com isso. Eu tenho síndrome de insuficiência adrenal. Você tem Addison, tá tomando prednisona, você vai morrer? Cuidado, hein?
Não, não existe. É um monte de modinha que fica inventando por aí. Só fazer uma correção aqui. De 600 para cima é o ideal para que um homem... 600 para cima é o ideal para que um homem fique Tá legal. bem, Isso não quer dizer que excelente. todo homem com 600 para cima não tem sintomas de deficiência por causa do negócio chamado repetições CAG. Mas é muito mais provável de você encontrar um cara se sentindo bem com mais de 600 de testo do que um cara se sentindo bem com menos de 400. Então, qual é a faixa? Se você olhar na literatura médica, vai lá, PubMed, National Institutes of Clinical Excellence, Cochrane Database, a BVS, que é uma porcaria de base de dados, mas serve. Dá uma pesquisada lá. Nos últimos 70 anos de artigos científicos publicados, quantos casos de morte por overdose de álcool você vai encontrar? Quantos casos de morte por overdose de benzodiazepínico, inibidor de recaptação de serotonina, neurolépticos, anestésicos? Quantos casos de morte por overdose de paracetamol? Paracetamol você mora nos Estados Unidos, né? Moro. Então, o acetaminofeno, ou paracetamol, ou tiranol, é a principal causa farmacológica de insuficiência hepática aguda com indicação de transplante hepático de urgência nos Estados Unidos. E E você compra tanto, esse remédio over the counter, na e baseada. tanto que proibiram, na verdade, agora é proibido para gestantes, por exemplo, por ter relação com algumas outras questões relacionadas com Mas isso. ainda é E para OTC. Pois então. E Pois para é. crianças. Pesquisa agora quantos casos descritos na literatura existem de morte por overdose de testo. Zero. Não existe. Por que esse hormônio é tão demonizado? Porque ele permite o homem, e isso é a experiência que eu tenho com todo paciente que eu atendo. Hoje mesmo eu atendi um aqui, depois eu vou até publicar o caso dele. Deixa eu pegar ele aqui. É o Wilson. Não vou falar o segundo nome dele não, porque aí não tem problema, né? Mas deixa eu ver ele aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Vou botar o prontuário dele, meu computador aqui na minha frente, vou botar o prontuário dele aqui. O Wilson, 38 anos de idade, 1,71 m, 27,3 de índice de massa corporal, musculação 4 vezes a semana, 2 filhos, 15 e 10 anos de idade. Um cidadão normal, certo? Uhum. Pois o Wilson veio para mim com 388 de testo. Score sintomático dele, 42,5 pontos. Alto, razoavelmente alto. Sem dar testo, simplesmente utilizando fitoterápicos, nutracêuticos. Às vezes eu preciso usar um CERM, às vezes não preciso usar um CERM, mas eu não dei hormônio para ele. Eu não dei testo exógeno de modo nenhum. Adesivo, spray, implantável, microtubo de silicone, subcutânea, intramuscular, nada. Eu não dei testo para ele. Eu simplesmente fiz uma abordagem não hormonal. Atividade física, direcionamento da dieta, porque ele estava com PGC um pouquinho mais alto, estava com 25 de PGC, e coloquei essas medicações para ele. Não dei hormônio. O cara voltou hoje com 821 de testo. A pontuação mínima no questionário para score sintomático que eu utilizo é 0. Acima de 0 é 2,5 e vai até 100 pontos. Né? Cada questão vale 2,5 pontos. O cara chegou com 42,5. Com quantos pontos ele veio hoje? 2,5. Eu até brinquei para ele, mais um pouquinho sem usar o questionário para limpar a bunda. Né? Porque você quase jogou ele fora. Você não está com sintoma mais nenhum. 821. O cara sorrindo daqui a aqui. Quem passa por esse processo, qualquer paciente meu que de repente eu vi essa live mais tarde, quem passa por esse processo sabe. Sabe o que acontece com um homem quando você tira ele de 388 de teste e coloca ele com 821? A sensação que o homem tem, eu voltei a ser dono de mim mesmo. Dono. Eu escolho como eu ajo, eu escolho como eu reajo, eu escolho com o que eu me distraio, eu escolho com o que eu me irrito. Eu escolho. Eu não sou mais uma folha na correnteza. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, eu escolho. Todo paciente meu que eu otimizo a teste quando o cara vem na consulta de retorno, todas as vezes é a mesma história. Porra, doutor Alessandro, cara, agora eu tô de volta, bicho. É como se estivesse apagado, como se estivesse num coma, sei lá, um troço induzido aí, anestesiado. Agora, porra, eu acordo, eu quero fazer as coisas, cara. Minha esposa tenta me irritar, o que está acontecendo? O que? Você está com déficit de atenção aí? Está querendo dar uma saidinha? Quer dar um pega? O cara volta a ser dono da capacidade de decisão dele, ele toma decisões melhores mais rápidas e por aí vai. Então, testo. Ela não é a panaceia de todos os males de um homem, ela não vai aumentar o seu salário, não vai deixar seu pinto mais longo, não vai encontrar o cachorro que fugiu para a rua e não vai trazer o amor do passado de volta. Não é uma panaceia.
mas ela é fundamental para que um homem funcione. Mas é fundamental. E os caras têm medo de testo alta. Não existe um limite superior, não existe relato de morte por overdose de testo. Ah, mas tem que ver a testo livre. Não, não tem que ver a testo livre, não, Pedro Bó. Você nem sabe como é que é feito esse troço aí. Os laboratórios e os convênios têm mania de cobrar do cidadão a dosagem de testo livre. Só que essa testo livre não é dosada, ela é calculada. Eu cobro de você, mas eu não faço, eu não uso o kit de reagente. Existe um kit para você poder fazer a dosagem, a aferição direta da testo livre. Só que ele é caro e a maioria dos laboratórios entende que se eu colocar lá testo livre calculada, o sujeito não vai vir aqui reclamar de mim, né? Ele não vai pedir ressarcimento. O brasileiro, 38% dos universitários são analfabetos funcional. Você acha que o cara vai entender o que é testo livre calculado? O que importa é o quê? Testo total. Porque a testo livre é uma função matemática numa equação da testo total. O cara pega testo total, SHBG, nível de albumina, joga um coeficiente fixo de albumina, que ele também não dosa albumina. Ele pega lá aquele coeficiente, aquele CX de albumina, joga na equação, tá lá, testo livre calculado. Não, mas tem que ver a testo livre calculada. Se o cara tiver com a testo total baixa, Pedro Bó, vai dar uma testo livre baixa. Se ele estiver com uma testo total alta, vai dar uma testo livre alta. E pronto. E o nível de SHBG, ele é interessante quando você vai fazer reposição de testo exógena. Exógena. Aí tudo bem. Por exemplo, eu vou usar um éster de média duração, cipionato, enantato. Se o cara tem um SHBG de 15, ele não vai conseguir reter isso, essa testo vai... Pô, mas está fazendo 250 miligramas por semana, é dose suprafisiológica. Sim, naturalmente, um homem deveria produzir de 7 a 10 miligramas de testosterona por dia, e em uma semana ele produz 70 miligramas de testo. E aí eu estou dando 250. Sim, irmão, só que o cara tem 18 de SHBG. A maior parte dessa testo vai embora pela urina e pelas fezes. Não fica lá, ele não consegue reter, ué. Então tem pacientes que às vezes você consegue... dois pacientes similares, eu vou usar a mesma dose de cipionato ou enantato, 250 miligramas por semana. O paciente A, ele volta para mim na consulta a cada 8 dias. 250 miligramas a cada 8 dias. O paciente A volta com 980 de testo. O paciente B volta com 1.500 de testo. Pode olhar esse HBG dos dois. Esse cara da testo 980 é SHBG baixinha. Ele não fixa. Esse cara de cá deve ter um SHBG acima de 45. Ele fixa bem aquilo. Então, essa HBG serve para você poder calcular o intervalo das doses e o volume da dose. Mas para o cidadão usual, não, porque tem que ver essa HBG. Você nem sabe o que é isso, rapaz. Fala para mim o que significa essas 4 letras aí. Você não sabe, né? E aí, Alessandro, só para a gente, eu acho que mais que finalizar, a gente vai ficar num papo aqui maravilhoso por mais um tempão. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: tu falou bastante da questão, então, dessa, vamos dizer assim, dessa restauração desse eixo naturalmente, melhorando testosterona, melhorando sensibilidade à testosterona, que é o que tu está trazendo. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte: para esses pacientes, tu com 28 anos de experiência em tratamento dos pacientes, enfim, a dieta, e teve muita gente perguntando, teve mais de 4, 5 pessoas perguntando ali, jejum, né? Que todo mundo adora falar de jejum. Diminui a testo. A dieta influencia no papel da testo? É jejum, importante. Não, jejum falar primeiro a dieta, depois a gente fala do jejum. Okay. Primeiro o que a gente come para depois o que a gente não come. Okay. Mas a dieta influencia nisso? Um homem que muda a dieta, come uma dieta mais limpa, sem alimento processado, um homem que está se cuidando em relação a quanto aditivo tem nessa comida, enfim, isso influencia diretamente nessa questão da testosterona? Não é que a dieta vai aumentar a testo, mas ela vai parar de derrubar a testo. Isso. Não é que, vou comer isso aqui, beterraba, laranja, cenoura, e aí minha testo subiu. Sim, porque você parou de ter contato com fitalato, parou de ter contato com dioxina, com herbicida, com defensivo agrícola. Aí você parou de comer veneno, seu corpo parou de ficar envenenado, inflamado, agora ele consegue viajar sozinho, ele produziu a testo que você deveria. Então não é que a dieta mais natural, mais carnívora, mais orgânica, eu adoro isso, não, eu só como alimento orgânico. Exatamente como é que era isso. Semana passada você comia plástico, né? Polifluorcarbonato, derivado de petróleo. Aí você parou de comer plástico, eu não como mais. Isopor também não, só como alimento orgânico. Todo alimento é orgânico, né? Pelo amor de Deus. Mas o fato é, se você procurar uma alimentação mais rica em produtos industrializados e ultraprocessados, isso vai deixar seu corpo mais inflamado. E o que acontece quando seu corpo está inflamado? Ele vai produzir mais cortisol. O colesterol está indo para o cortisol, não está indo para testo. Sem contar
que tem alguns alimentos que são sabidamente orquiotóxicos, né? São tóxicos para o funcionamento do testículo. Sabidamente, alimento de dioxina e fitalato, por exemplo, prejudica a espermatogênese, prejudica a produção de testosterona na célula de Leydig. Então na hora que você leva uma alimentação mais saudável, a sua testa aumenta. Não é porque a alimentação aumenta a sua testa, é porque você parou de comer veneno. E aí, uma outra coisa, antes da gente falar do jejum, para a gente terminar. A obesidade também tem um fator muito importante, né, na questão da masculinidade, da questão da testosterona, a gente sabe disso, né? Quantos homens hoje com ginecomastia, né, Alessandro? Quantos homens a gente vê com essa feminização até no corpo, né? E a barriga de cemitério? A barriga que é a barriga árvore de cemitério, já viu? Não. O que é a barriga? Barriga árvore de cemitério, ela fica ali fazendo sombra para um defunto. Ai, senhor. Mas, Alessandro, que eu queria te perguntar é o seguinte, e o álcool? E o álcool nessa testosterona, vou tomar uma cervejinha, só a cervejinha do final de semana, só no final de semana que eu tomo uma cervejinha. Isso influencia na testa? Influencia, mas não da maneira como você pensa. Mitos, mitos, mitos. Então, a dieta mais natural, mais orgânica, com menos alimentos ultraprocessados, não é que ela vai aumentar a sua testa, porque você vai parar de envenenar seu corpo e ele funciona mais leve, produz mais testo. Jejum intermitente é muito bom para você melhorar a sensibilidade periférica à insulina, para você melhorar a questão de refluxo. Ótimo, ótimo. Para testo, não funciona, ele diminui a testo. Inclusive, o uso de whey, tem estudos mostrando que o whey diminui a testo. Então, assim, mas aí eu não vou ganhar mais músculo? Sim, cara. Milton Friedman, não sei se você conhece quem está assistindo a gente, já te falou há muito tempo atrás, não existe um almoço grátis. Eu amo essa frase. Para mim, é a melhor frase que tem. There is no free lunch. Não tem almoço grátis, meu irmão. Então, você quer tomar whey para poder ganhar mais musculatura? Fica atento aí com algumas outras coisas. Por exemplo, um sono de má qualidade, 8 dias. Um homem dormindo 5 horas por noite, seres humanos deveriam dormir entre 6 e 9. É engraçado porque mais de 9 você envelhece mais rápido e menos de 6 você também envelhece mais rápido. Existe um intervalo, uma janela ideal, entre 6 e 9 horas. Um homem que dorme 5 horas por noite durante 8 dias, ao final de 8 dias, ele derrubou 10% a testo dele. Em termos hormonais, é como se ele tivesse envelhecido uma década em uma semana. Um sono ruim detona a sua testo. A questão de jejum intermitente, eu lamento muito, ela tem várias, pode te ajudar na dieta, perder peso, mas de efeito direto sobre a testo, o jejum intermitente derruba a testo. No longo prazo, se aquele programa de jejum intermitente for reduzir sua gordura corporal, a gente volta para aquela questão da atividade física com a dieta. Aí, no primeiro momento, ela cai, mas depois ela sobe porque eu reduzi a gordura corporal. Show de bola. Bebida alcoólica, por mais curioso que possa parecer, não existe um limite seguro de bebida alcoólica, mas bebida alcoólica aumenta a testo. Em homens e mulheres. Eu acho isso curiosíssimo. Porque ao mesmo tempo que a bebida alcoólica aumenta a testo em homens e mulheres, ela inibe o funcionamento do seu lobo pré-frontal, que é o lobo do seu cérebro associado a tomadas de decisão, julgando o risco e benefício daquela ação. Essa Se você pensa o que acontece, pensa quando eu coloco um homem e uma mulher na baladinha sexta-noite com 2 goles de caipirinha para dentro. Testo aumentando, o lobo pré-frontal caindo. Vai se nascer uma criança com gravidez indesejada aí. Essa questão do álcool, eu vou te dizer que eu acredito que seja a mesma coisa da questão do cigarro. A gente tem um efeito hormético. A gente não tem como negar que cigarro tem um efeito hormético, a gente não tem como negar que álcool tem um efeito hormético. Mas a maioria das pessoas ainda não está preparado para esse tipo de conversa. Quando eu falo com base nas evidências que eu tenho, que eu posso comprovar, eu vou lá no PubMed e coloco lá estudo duplo cego, placebo controlado, multicêntrico, randomizado, T menor do que 0,5, teste Student T, Q-Square. Ok, eu tenho como provar. Essa parte mais teológica, metafísica, que eu não tenho a evidência sólida, tudo bem, eu até escrevo um livro sobre isso, mas eu não vou trazer isso para dentro do consultório. Não tem jeito. Eu te entendo perfeitamente, mas eu acho que a gente teve algumas evidências, por exemplo, no Covid, né? Em relação principalmente aos tabagistas. A gente viu isso, a gente conseguiu entender um pouco mais sobre isso e principalmente começar a pensar um pouco mais sobre isso, que muitas vezes a gente não pensa. A gente acha que tudo que não é bom, que a sociedade diz que não é bom, não é bom. E às vezes o que não nos mata nos fortalece. Então, eu acho que a questão do jejum, ela tem muito a ver também, agora só voltando, saindo um pouco da questão do álcool, a questão do jejum tem muito a ver com o que tu come na janela do jejum.
Porque se a pessoa faz um jejum e ela diminui a quantidade de caloria dela no decorrer do dia, porque ela quer fazer jejum, isso é uma coisa. Agora, se a pessoa sabe quebrar um jejum, se essa pessoa sabe usar a janela do jejum, comendo uma boa carne que tem uma boa gordura saturada, um bom nível de colesterol, se esse paciente sabe jogar com isso, ele vai diminuir o percentual de gordura, que vai melhorar realmente a questão da testosterona, e ao mesmo tempo ele vai proporcionar que ele consiga ter um bom metabolismo também com essa alimentação que ele está tendo. Então, acho que são duas. O cara tira a gordura da picanha e come a batata frita. Pois é. E faz jejum intermitente. Não, irmão, para. Então, a questão do álcool, num país que a gente tem 40 mil mortes no trânsito, sendo 60% delas envolvendo o consumo de bebida alcoólica, não tem como falar que bebida alcoólica é algo seguro. Não existe uma dose segura de bebida alcoólica. Ah, doutor Alessandro, parabéns, o senhor não bebe. É ruim que eu não bebo, eu adoro tomar meu uísque, tomar um vinho, uma cerveja. Eu só não vou dirigir quando eu faço isso. Mas e com relação especificamente a testo? Bebida alcoólica aumenta a testo. Ah, então eu posso beber? É a mania do brasileiro com QI de babuíno em pensar em absolutos, né? Eu tô falando que com relação a testes... Ah, então não traz prejuízo? Traz, cara. Hepatite aguda alcoólica, cirrose hepática. Por exemplo, o consumo de bebida alcoólica desliga a máquina produtora de músculo no seu corpo. Ou você quer ganhar músculo ou você quer tomar bebida alcoólica. Se você está fazendo um bulking... E o cigarro também. O cigarro também destrói a capacidade de produção muscular, de melhora muscular, de recuperação muscular. Então, essas coisas as pessoas têm que entender. Existe. Cigarro afeta testo? Não. Ah, então cigarro é saudável. Em nome de Deus, né? Em nome de Deus. Pois então, eu acho que essas coisas, Alessandra, a gente precisava falar aqui, porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia que é assim, eu vou repor testosterona, e tudo vai dar certo. E não é por aí. A testosterona não é milagrosa, não é a pílula mágica para nada. Muitos pacientes precisam repor realmente, ainda mais com questões bem relacionadas que a gente já tem hoje, mas muitos pacientes precisam melhorar um estilo de vida que trouxe essa questão da testosterona tão discutida e tão em voga, mas que não se discute a causa, só se discute tratar. Todo mundo fala, vou fazer reposição, vou passar gel, vou fazer... Mas o porquê que tudo isso aconteceu? Então, essa live eu queria realmente era desmistificar um pouco essa questão de só repor testosterona. Masculinidade não significa testosterona, mas talvez a testosterona faça muito parte da masculinidade. A gente tem muitas outras coisas que estão relacionadas com a masculinidade, mas também o estilo de vida contribui e muito para que os homens sejam cada vez mais masculinos e para que eles tenham o papel deles na sociedade como provedores, protetores e principalmente essa coisa que tu falou que a gente acabou perdendo, né? Que é essa questão de como lidar ou como ser mais masculino ou como ter mais masculinidade num mundo tão feminino. A primeira parte é biogênica. Porque se você não tiver a parte biogênica, a parte psicogênica não vai. Se você tiver com 40 graus de febre de dengue, não adianta motivar você para ir para academia, você não vai. Então a parte biogênica tem que ser resolvida primeiro. E para os caras que acham que é só sair tomando testo, bundão. Vai lá tomar testo com 12 de vitamina D, 300 de vitamina B12 e 15 de TSH para ver se vai resolver alguma coisa na sua vida. A gente não fica 6 anos na faculdade à toa, não, rapaz. Em nome de Deus, bicho. Exatamente isso. Então, tem muito mais coisa para a gente discutir com os pacientes. E eu vou dizer que não é numa consulta de 5, 10 minutos que a gente vai conseguir entender todo esse processo e por que esse paciente chegou onde ele chegou. Porque ninguém chegou com testes de 100, de 200 no consultório, porque teve uma vida do que a gente estava falando tranquila e feliz. Alessandro, muito obrigado. Eu sei que aí no Brasil já são 9h12. Queria te agradecer, enfim, por toda a tua disponibilidade, por esse papo maravilhoso. Tu és uma criatura sensacional e, enfim, eu só tenho mesmo a te agradecer e a dizer que muito obrigada e, enfim, a gente poderia ficar conversando aqui por um tempão. Essa live, então, vai ficar salva nas minhas plataformas, no YouTube, no canal Doutora Gabi Streit e aqui no Instagram, no meu perfil e no perfil do Dr. Alessandro. E espero vocês na próxima live. Fiquem com Deus e muito obrigada. Grande abraço, pessoal. Abraço, Gabriela.